Carta ao meu pai. Pai, como o tempo passa. Parece que foi ontem que eu era uma menininha vaidosa, com um rabo de cavalo muito bem feito por minha mãe e usando um vestidinho de renda colorida, que ela também criava na sua máquina Singer. Você ainda tinha os cabelos negros, um topete sinuoso, deixando à mostra pouco mais de 40 anos. Algumas pessoas poderiam achar que já era um coroa, mas um super-herói não tem idade. Super-herói por conseguir nos dar tudo de bom numa luta diária contra o tempo, porque tínhamos pressa em viver. E com sol ou chuva, lá estava você carregando sua pasta marrom, aquela que deixava explícito que se tratava de um trabalhador de verdade. Naquela época, eu não conseguia entender essas coisas que a gente só enxerga quando cresce. Muitas vezes me revoltei, dizendo um monte de bobagens que hoje já nem me lembro mais. Bobagens de uma garota que achava que tinha o poder de mudar o mundo. E eu tentei. Fui além da minha época, desejando o que parecia impossível. Com 16 anos, bati o pé várias vezes. Queria me casar com aquele que ignoravam por ser esquizofrênico. Depois disse que seria uma escritora de contos e crônicas e que minha foto um dia até sairia em jornais. Pai, eu investi em tudo o que acreditava. Você me dizia que eu era louca, mas eu fui feliz assim. Precisava fazer do meu modo, pois tinha um compromisso comigo mesma. Casei-me contra sua vontade e sei que sofreu muito. Faz muito tempo, porém, criou-se um muro entre nós. Mas, pai, a vida é assim e às vezes tomamos decisões que as pessoas não entendem. Valeu como alicerce para que pudesse me preparar para outras surpresas da vida. E assim amadureci mais cedo, criando uma força interior que me impulsiona sempre adiante. E você, mesmo não querendo, ficou ao meu lado. Com seu jeito tímido, quase mudo, porém eu sabia que estava ali. Estava ali quando me presenteou com a minha primeira máquina de escrever, para que eu pudesse digitar todos os meus poemas. Quando me ajudou a criar os meninos que também são seus. Quando escutou todas as minhas verdades, sempre sorrindo, quando na verdade queria chorar em seu colo. Pai, desculpe a demora. Eu me perdi nos caminhos da vida, mas nesse desabafo, um pouco tardio, só posso lhe beijar os cabelos branquinhos, o rosto traçado pelas marcas do tempo, e dizer no seu ouvido, te amo, como naquelas manhãs de domingo que me colocava no seu ombro para assistir ao desfile de 7 de setembro. Eu te amo por descobrir um bilhetinho seu, guardado durante anos numa caixinha antiga, chamando-me de filhinha amada. Escreveu no dia da primeira comunhão e nunca teve coragem de me entregar. Eu te amo muito mais por ser único para mim. Hoje finjo não ver os seus 83 anos, puxá-los por um chinelinho surrado com muita dificuldade. Nem assim consigo abrir o meu coração, porque para mim é difícil falar, pai. As lágrimas escorrem pelo canto dos olhos e prefiro ler essa carta para você. Quero lhe pedir que me proteja do papai, do bicho-papão, e que o Papai Noel me presenteie com um milagre de Natal, para que possamos ser felizes. Só um pouquinho mais. Perdoa por tudo, pois ainda sou uma criança e preciso crescer. Meu pai faleceu em 9 de fevereiro de 2006, sem conhecer essa carta, pois não tive coragem de lhe entregar. E hoje estou lendo para que vocês conheçam. Eu nasci em Valentim Gentil, no interior de São Paulo. Para quem não conhece, é uma cidadezinha pequenininha, perto de Rio Preto, de Votuporanga. E eu morei lá até os meus 5 anos de idade, quando meu pai recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo. E aí a gente mudou de lá e foi tudo muito rápido. Eu deixei lá minha tia Dice, meu tio Freitas, os meus primos, a Rose, o Carlinhos. E a gente pegou o primeiro trem com um monte de sacola, sacola de arroz, sacola de laranja. E a gente desembarcou em São Bernardo do Campo, onde morava a minha tia Telvina e a minha prima Fátima. E eles receberam a gente com muito carinho. Estava toda a família do meu pai reunida, uma família que eu não conhecia pessoalmente. E eles fizeram uma big, uma macarronada para poder receber a gente. E na casa da minha tia Telvina a gente morou mais ou menos uns 2 anos. Foi em São Bernardo do Campo que a minha mãe me contou que eu era filha adotiva, porque eu não sabia. Quando eu saí de Valentim Gentil, algumas pessoas comentavam algumas coisas,
mas eu era muito inocente, muito criança também, e não conseguia entender o que eles tentavam me falar, e que a minha mãe Maria me contou, dizendo que ela era minha mãe do coração. E quando ela me falou, eu não entendi muito bem o que seria mãe do coração. Eu só sabia que ela me amava muito e que eu amava muito ela também. Então, para mim, naquele momento não fez muita diferença. Quando eu fui conhecer a casa, eu achei que era a mansão dos nobres, mas olha só, que decepção. Meu pai não tinha contado pra gente que era um cortiço. Tinha mais ou menos umas 11 casinhas lá. Todas tinham um quarto e cozinha e o banheiro era social, um banheiro comunitário. Todo mundo usava o mesmo banheiro e não tinha chuveiro. A gente usava uma bacia de alumínio, eu tomava banho na bacia e quando chegava alguém em casa, a gente precisava esconder a bacia atrás da porta. Imagina só o mico, né? Eu morria de vergonha daquele lugar. E quando as pessoas falavam que iam na nossa casa, eu matava a família inteira. Uma tia, minha avó, falava que estava doente, porque eu não queria que eles conhecessem a minha realidade. Mas aos poucos eu fui me acostumando com aquele lugar e eu comecei a dar aula para as criancinhas lá do cortiço, eu dava aula de português. Então eu pegava um caixote de feira e colocava uns livros e lia para elas. Depois eu consegui giz de cera, improvisei uma lousinha e eu tinha minhas alunas. Elas me chamavam de fissora, de pro, e eu ensinava elas, fazia diplominha. E aquilo me distraía também e as mães adoravam, né? Elas me davam até presentinho, me levavam maçã, me levavam uma frutinha, uma bonequinha e assim eu ia ganhando a vida. Eu quase não via meu pai, ele trabalhava muito, ele trabalhava como porteiro numa gráfica, ele ia a pé até a gráfica para poder economizar. E na nossa época, não sei se era só comigo, acho que não, né? Mas especialmente comigo, não tinha essa de dar R$1, uma moedinha, porque o meu pai não tinha. A gente passava muita dificuldade, porque o aluguel pegava a gente por uma perna. Por mais que seja um cortiço, o que era, né? Por mais que era um cortiço, metade do pagamento dele era para pagar o aluguel. E a minha mãe começou a fazer unha para fora, a costurar para fora. E muitas vezes eu via minha mãe chorando porque ela não conseguia o dinheiro para poder incluir no pacote aluguel, né? Então eu tive uma infância assim bem restrita na questão econômica, porque eu entendia a situação da minha família e eu era muito grata. Eu sou muito grata a eles, não só pelo sacrifício que eles fizeram em ter me criado, mas por eles terem me criado com todo o amor do mundo. O meu pai tinha muito orgulho de mim. Ele me colocava assim no seu ombro e me mostrava para todo mundo. Falava, essa é a Silmarinha, é a minha filha querida. E a minha mãe também. Apesar que no meu íntimo eu queria conhecer os meus pais biológicos, né? Eu acho que era um direito meu. Por uma questão também de você saber de onde você veio, né? As suas raízes. Mas eu nunca toquei nesse assunto com eles, porque eu não queria magoar. Eu não queria que eles pensassem que era uma pessoa ingrata, ou que eu era uma pessoa que não valorizasse eles como pais. E não é verdade. O meu pai me ensinou tudo de bom, a minha mãe também. Eles me deram muito carinho. O meu pai do jeito dele, que meu pai sempre foi uma pessoa assim muito reservada, mas eu via nas atitudes dele o quanto ele se esforçava para dar o melhor para mim, o quanto ele me orientava sobre a importância de você estudar, de você trabalhar, de você ser honesta. E eu via só o meu pai aos domingos. E na família deles, eles tinham uma tradição de cada domingo almoçava na casa de alguém. E quando era em casa, ia todas as tias. Era muito engraçado, elas desfilavam ali na rua do Cortiço, na rua do Cortiço, né? Porque era como se fosse uma rua, né? Mas era o nosso corredor. Com o cabelo cheio de laquê, saltinho, sabe? Parecia que vinha assim de um outro mundo, né? E na realidade era de outro mundo, porque elas moravam em outros bairros. O bairro do Morumbi, elas moravam em bairros assim diferentes daquela realidade que eu vivia. Mas
elas sempre estavam ali comigo. E o aniversário, nossa, elas não esqueciam um. Elas levavam sempre um mimo para mim e elas me mimavam muito, me chamavam de Silmarinha e eu fui muito amada por elas. É lógico que eu passei por situações também difíceis, de preconceito, de pessoas que sempre lembravam da minha condição. Ah, é a Silmarinha, aquela que é a filhinha de criação, a coitadinha, a Inhazinha, ai, tadinha. Passei por isso sim. Até mesmo na cidade onde eu nasci, pessoas que falavam muito sobre isso, de uma maneira negativa, mas a gente supera, né? A gente supera, o amor supera tudo. E às vezes é um remédio amargo que faz a gente se fortalecer, né? Isso faz parte da vida, isso daí para mim não é nenhum mimizinho e só me fortaleceu enquanto ser humano e em saber também que existem pessoas que incluem outras pessoas em suas vidas, não excluem, mesmo em situação difícil, mesmo meu pai passando situação difícil, mesmo a gente sem condições financeiras, o meu pai me deu o melhor. Para vocês terem uma noção, ele comprava um Danone e aquele Danone tinha que render dias e dias, porque não tinha outra. Então eu tomava até com um canudinho para poder durar do Natal ao Natal. A minha sorte é que eu tinha uma prima rica chamada Denise. Eu acho que todo pobre tem a prima rica, né? E a minha prima tinha mais ou menos a minha idade. Então, pelo menos 2 vezes por ano, ela me mandava um monte de roupa. Nossa, roupas lindíssimas. E eu me vestia como se fosse a princesinha, né? Todo mundo achava que eu era a burguesinha do curtição. Mas a minha mãe também costurava e sempre eu andava com roupinha bonitinha. Ela fazia rabinho de cavalo, fazia trança no meu cabelo. E ela era muito carinhosa assim comigo nessa questão de me deixar sempre apresentável, sempre uma teteia. E o beijo de hoje vai para para Guiomar, para Ana, enfermeira Ana, amiga minha, que trabalhou comigo no programa de DST AIDS aqui de Ubatuba. Tem muitas recordações da Ana, pessoa maravilhosa, íntegra, e que apoiou muito o Serginho e outras pessoas também no tratamento de hepatite, tanto que eles conseguiram trazer uma sala aqui para Ubatuba, porque esse tratamento não era feito aqui em Ubatuba, era feito só em Caraguá, e eles precisavam se locomover até lá, numa situação precária, e eles se uniram aqui em Ubatuba, junto com outras pessoas, e conseguiram trazer esse centro para cá, essa sala para cá, tanto que o tratamento de hepatite agora é feito aqui. Então, Ana, para você um beijão, minha querida, onde você estiver, eu sei que você está acompanhando aqui o nosso canal, que está dando aquele like, então um beijo para você, viu? Foi muito bom te conhecer, muito bom ter você como amiga, como profissional. Drive